Você ouvirá nesse episódio características do Messias que provavelmente você não conhecia. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Eu me chamo Hudson, para quem é novo. Deixe seu gostei caso goste do conteúdo. Inscreva-se se é novo por aqui, aperte no sino para receber notificação de todos os vídeos que eu posto semanalmente. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Me diga aí nos comentários de onde você está assistindo as Lendas dos Judeus, a bênção das 12 tribos. Quando José e seus 2 filhos deixaram Jacó, seus irmãos, com inveja das abundantes bênçãos concedidas aos 3, disseram: O mundo inteiro ama o favorito da fortuna, e nosso pai abençoou José, assim porque ele é um governante de homens. Então falou Jacó: Aos que buscam ao Criador, nada de bom terá falta. Tenham bênçãos suficientes para todos. José convocou seus filhos da terra do Egito e ordenou-lhes que viesse até ele em Ramsés. Primeiro, porém, ordenando-lhes que se purificassem, para que a bênção que ele estava prestes a conceder pudesse ser atribuída a eles. Outra de suas ordens era que estabelecessem uma academia, cujos membros seriam governados. Quando seus filhos foram trazidos à sua presença pelos anjos, Jacó falou dizendo: Cuidado para que não surjam dissensões entre vocês, pois a união é a primeira condição para a redenção de Israel. E ele estava a ponto de revelar o grande segredo para eles sobre o fim dos tempos. Mas enquanto eles estavam ao redor da cama de ouro onde seu pai estava deitado, a Shekinah o visitou por um momento, e partiu tão rapidamente, e com ela também partiu todos os vestígios do conhecimento do grande mistério da mente de Jacó. Ele teve a mesma experiência de seu próprio pai Isaac, que também teve a perda de memória infligida pelo Criador, para impedi-lo de revelar o segredo no final dos tempos a Esaú, quando o convocou para receber sua bênção. O acidente deixou Jacó apreensivo porque seus filhos não eram piedosos o suficiente para serem considerados dignos da revelação relativa à era messiânica. E ele lhes disse: Ismael e os filhos de Queturá foram os manchados entre os descendentes de meu avô Abraão. Meu pai Isaque gerou um descendente manchado em Esaú. E temo agora que entre vocês também haja alguém que tenha a intenção de servir aos ídolos. Os 12 homens falaram e disseram: Ouve, ó Israel, nosso Pai, o Criador, nosso Criador, é o único soberano. Como teu coração é um e unido em declarado santo, bendito seja ele, por ser o teu Criador, então também nossos corações são um e unidos em afirmá-lo. Ao que Jacó respondeu: Louvado seja o nome da glória de sua majestade para todo sempre. E embora todo o mistério do tempo messiânico não tenha sido comunicado aos filhos de Jacó, ainda assim, a bênção de cada um continha alguma referência aos acontecimentos do futuro. Estas foram as palavras dirigidas por Jacó ao seu filho mais velho, Ruben: Tu és meu primogênito, meu poder e o princípio de minha força. Tua porção deveria ter sido 3 coroas. Tu deverias ter tido a dupla herança de sua primogenitura, e a dignidade sacerdotal e o poder real. Mas por causa do teu pecado, o direito de primogenitura é conferido a José, o reinado a Judá, e o sacerdócio a Levi. Meu filho, não conheço nenhum remédio de cura para ti. Mas o homem, Moisés, que ascenderá do Criador, ele curará, e o Criador perdoará seus pecados. Eu te abençoo, que seus descendentes sejam heróis na Torá e heróis na guerra. Embora você deva perder seu direito de primogenitura, ainda assim você será o primeiro a entrar na posse de sua porção na Terra Santa. E em teu território será a primeira das cidades de refúgio. E teu nome sempre estará em primeiro lugar na lista das famílias das tribos. Sim, tu também serás o primeiro cuja herança será tomada pelo inimigo, e o primeiro a ser levado para as terras do exílio. Depois que Ruben teve suas orelhas arrancadas dessa maneira, ele se retirou e Jacó chamou seus filhos Simeão e Levi para o seu lado, e dirigiu-se a eles com estas palavras: Vocês eram irmãos de Diná, mas não de José, a quem vocês venderam para a escravidão. As armas de violência com as quais vocês feriram Siquém foram armas roubadas, pois não era apropriada para você desembainhar a espada. Essa foi a porção de Esaú. A ele foi dito: Pela tua espada viverás. No conselho da tribo de Simeão, minha alma não virá quando eles se reunirem em Siquém para cometer atos perversos, e minha glória não se unirá à assembléia de Corá, os descendentes de Levi. Em sua ira, Simeão e Levi mataram os príncipes de Siquém,
Eles venderam o touro José como escravo. Maldita foi a cidade de Siquém quando eles entraram para destruí-la. Se eles permanecessem unidos, nenhum governante seria capaz de se levantar diante deles. Nenhuma guerra prosperaria contra eles. Portanto, eu irei dividir e espalhar suas posses entre as posses das outras tribos. Os descendentes de Simeão serão muitos deles homens pobres, que vagarão de tribo em tribo e mendigarão por pão. E também a tribo de Levi recolherá seus dízimos e presentes de todas as outras. As palavras de Jacó, eu os dividirei em Jacó, ditas sobre Simeão e Levi, foram cumpridas em Simeão em particular. Quando 24.000 de Simeão caíram em Sitim, as viúvas que deixaram para trás casaram-se com maridos de todas as outras tribos. No entanto, Jacó não dispensou Simeão e Levi sem abençoá-los. A tribo de Simeão deveria produzir os professores e os bedeles necessários a todo Israel. E Levi, os estudiosos que exporiam a Torá e tomariam decisões de acordo com seus ensinamentos. Quando os filhos restantes de Jacó ouviram as repreensões feitas por seu pai a esses três, eles temeram ouvir censuras semelhantes e tentaram escapar de sua presença. Especialmente Judá ficou alarmado com a possibilidade de seu pai zombar dele por causa de sua transgressão em relação a Tamar. Mas Jacó falou assim com ele: Judá, tu mereces o teu nome. Tua mãe te chamou de Arrudá, porque ela deu louvor ao Criador no teu nascimento. E assim teus irmãos te louvarão, e todos eles se chamarão pelo teu nome. E assim, como confessastes abertamente o teu pecado, assim também os teus descendentes, Acã, Davi e Manassés, farão confissões públicas dos teus pecados. E o Criador ouvirá a sua oração. Seus filhos te respeitarão. Tu tens o atrevimento de um cão e a bravura de um leão. Tu salvaste José da morte, e Tamar e seus 2 filhos das chamas. Nenhum povo e nenhum reino será capaz de se levantar contra ti. Os governantes não cessarão da casa de Judá, nem os mestres da lei de sua posteridade, até que seu descendente, o Messias, venha e a obediência de todos os povos seja ele. Quão glorioso é o Messias da casa de Judá! Seus lombos cingidos sairá a guerra contra os seus inimigos, e nenhum rei ou governante prevalecerá contra eles. As montanhas serão tingidas de vermelho com seu sangue, e as vestes do Messias serão como as vestes daquele que pressiona o vinho. Os olhos do Messias serão mais claros do que o vinho puro, pois nunca contemplaram a impureza e o derramamento de sangue. E seus dentes serão mais brancos que o leite, pois nunca morderão algo que seja tomado pela violência. Embora Isacar fosse o mais velho, Zebulon foi o próximo a ser abençoado, como recompensa pelo sacrifício que havia feito pelo bem de seu irmão. Pois quando Isacar escolheu o estudo da Torá como sua vocação, Zebulon decidiu se dedicar aos negócios e sustentar seus irmãos com os lucros de seu comércio, para que ele pudesse entregar-se à lei sem ser perturbado. Sua bênção foi que ele conquistaria o litoral até Zidom. Isacar, disse Jacó, assumirá sobre si o fardo do estudo da Torá, e todas as outras tribos virão até ele e pedirão que ele decida suas dúvidas sobre questões legais, e seus descendentes serão os membros do Sinédrio e os estudiosos que se ocuparão em fixar o calendário. Jacó abençoou Isacar também com a bênção de que os frutos de sua terra seriam extremamente grandes, e isso trouxe um lucro celestial e também terreno, pois quando os pagãos, a quem os frutos foram vendidos, ficaram maravilhados com isso, os mercadores judeus explicaram que seu tamanho extraordinário se devia aos méritos da tribo de Isacar, a quem o Criador recompensou com sua devoção à Torá. E assim muitos dos pagãos foram induzidos a se converterem a Israel. Ao abençoar Dan, os pensamentos de Jacó ocuparam-se principalmente com seu descendente Sansão, que como Criador, sem qualquer tipo de assistência, conferiu vitória ao seu povo. Jacó até acreditou que o homem forte e heróico fosse o Messias, mas quando a morte de Sansão lhe foi revelada, ele exclamou: Espero pela tua salvação, ó Iá, pois a tua ajuda é por toda a eternidade, enquanto a ajuda de Sansão é apenas por um período de tempo. A redenção, continuou Jacó, não será realizada por Sansão, o Danita, mas por Elias, o Gadita, que aparecerá no fim dos tempos. A bênção de Asher foi a beleza de suas mulheres, que seriam procuradas em casamento por reis e sumos sacerdotes. Na terra de Naftali, todos os frutos amadureceriam rapidamente e seriam trazidos como presentes aos reis e ganhariam favor real para os doadores. Esta bênção foi cumprida na planície de Genezaré. Ao mesmo tempo, a bênção de Naftali
foi uma profecia a respeito de sua descendente Débora, que era como uma corça solta contra Sísera, para conquistá-lo, e ela proferiu belas palavras em seu cântico de vitórias de Israel. O próprio Naftali mereceria a descrição aplicada a Débora, pois era rápido como um cervo para fazer a vontade do Criador, e era um mensageiro rápido para seu pai e as tribos. Eles o enviaram aonde quer que quisessem, e ele executava suas tarefas com tão rapidez. Ele serviu aos irmãos de José como arauto, para anunciar a Jacó as boas novas. Jacó ainda está vivo, e enquanto o pai ferido viu aproximar-se, disse: Eis que aqui vem Naftali, o amável, que proclama a paz. A bênção de José excedeu a bênção de todos os seus irmãos. Jacó falou: Ó filho que criei, José a quem criei, e que foste forte para resistir às tentações do pecado. Tu conquistaste todos os mágicos e os sábios do Egito pela tua sabedoria e pelos teus atos piedosos. Os príncipes lançaram suas joias diante de ti para atrair teus olhos sobre eles quando passaste pela terra do Egito. Mas não olhaste na direção deles, e portanto foste feito pai de duas tribos. Os mágicos e os sábios do Egito procurou difamar-te diante do faraó e caluniar-te, mas tu depositaste a tua esperança no Todo-Poderoso. Portanto, que aquele que me apareceu como El Shaddai te abençoe e te conceda solo fértil e muito gado. Que a bênção que teu pai te dá agora, e a bênção que os seus pais Abraão e Isaque lhe deram, e que despertou a inveja dos grandes do mundo, Ismael, Esaú e os filhos de Queturá, que todas as bênçãos sejam uma coroa sobre a cabeça de José, uma corrente no pescoço daquele que era o governante do Egito, e ainda assim não diminuiu a honra devida a seus irmãos. A calúnia que Jacó falou referia-se ao que Potifar havia dito de José diante do faraó. Ele reclamou, dizendo: Por que nomeaste meu escravo, que comprei por 20 moedas de prata para governar os egípcios? José então assumiu sua própria defesa, dizendo: Quando me compraste como escravo, cometeste um crime capital. Somente um descendente de Canaã pode ser vendido como escravo. E eu sou um descendente de Sem, e um além do príncipe. Se você quiser se convencer da verdade de minhas palavras, compare-me apenas com a imagem de minha mãe Sara, que o faraó fez dela. Eles trouxeram a semelhança de Sara, e na verdade, parecia que José se parecia com seu ancestral, e todos estavam convencidos de sua nobre linhagem. A bênção que Jacó concedeu a Benjamim contém a profecia de que sua tribo daria a Israel seu primeiro e último governante. E assim foi, pois Saul e Esté pertenciam à tribo de Benjamim. Da mesma forma, a herança de Benjamim na Terra Santa abriga 12 extremos. Jericó amadurece os seus frutos mais cedo do que qualquer outra região da Palestina, enquanto Betel os amadurece mais tarde. Na bênção de Benjamim, Jacó referiu-se também ao serviço no templo, porque o lugar santo estava situado no território de Benjamim. E quando Jacó chamou seu filho mais novo de lobo que arrebata, ele estava pensando no juiz Eude, o grande erudito, um benjamita que conquistou Eglon, rei de Moabe. E também tinha em mente os benjamitas que capturaram suas esposas pela astúcia e pela força. Novamente, ele chamou Benjamim de lobo, Judá de leão e José de touro. Ele queria apontar para os três reinos conhecidos como lobo, leão e touro, cuja destruição foi e será selada pelos descendentes de seus três reinos. Babilônia, o reino do leão, caiu nas mãos de Daniel da tribo de Judá. Média, o lobo encontrou seu mestre no benjamita Mordecai. E o touro José subjugará a besta com chifres, e o reino da maldade antes do tempo messiânico.